Olá a todos. Então, estou em vias de finalizar uma ritualística aqui e resolvi gravar um vídeo para transmitir um pouco das experiências, né, da colheita dos trabalhos. É importante partilhar isso, e o assunto desse vídeo são os 5 sentidos. Os 5 sentidos, eles são interessantes porque eles são os portais, as portas do corpo físico, né? E sendo os portais e as portas do corpo físico, eles também são o acesso pelo qual os corpos sutis eles interagem com esse mundo. Em vias práticas, por exemplo, o sentido do olfato. O sentido do olfato ele é um sentido muito curioso, porque o olfato é uma partilha, um sentido partilhável, mas ele é passivo. Nós sentimos o cheiro, nós transmitimos um cheiro, mas o olfato é sentir o cheiro, é receber o cheiro. Então, quando uma pessoa ela não toma banho, por exemplo, uma pessoa ela usa um perfume determinado, então ela está transmitindo uma informação e nós sentimos esse cheiro, esse aroma. Isso é muito animal, muito animalesco. Já o paladar, diferente do olfato, o paladar nós temos a escolha, né, de degustar alguma coisa. Nós podemos degustar, nós podemos comprar alguma coisa e degustar aquilo. Nós devemos colocar na nossa boca. Ou seja, o paladar, ele necessita do órgão ali. Mesma coisa, o olfato necessita das narinas, né, para ser sentido. Mas o paladar e o olfato, eles são 2 em 1. Né? Quando nós sentimos o gosto de uma comida, estamos sentindo o cheiro dessa comida também. E quando sentimos o cheiro, podemos estar sentindo o gosto dessa comida. Então o olfato e o paladar estão interligados. São sentidos que até por outras escolas, são sentidos que foram evoluídos no ser humano mais tarde. Sentidos mais aprimorados, mais rebuscados no ser humano. Mas bom, não vamos entrar aqui em outros estudos, mas quando nós falamos de tato, por exemplo, o tato ele é o toque, então o tato é uma transmissão. Nós vamos tatear alguma coisa e ao mesmo tempo uma recepção, então o tato ele tem o duplo sentido. Agora o gosto e o olfato é muito particular da pessoa, então é muito passivo o olfato. Mesmo que nós transmitimos um aroma, mesmo que nós tenhamos um gosto, mesmo que um alimento transmita um aroma, mesmo que um alimento transmita um gosto, ele necessita, né, ser recebido. Já o tato não, o tato ele é diferente, que o tato ele é passivo-ativo, ele já tem uma parte ativa nele. Então, para eu sentir alguma coisa, eu preciso tocar naquela coisa. Um elefante, por exemplo. Sabemos que um elefante ele é extremamente pesado, mas nunca carregamos um elefante para saber que ele é pesado. Nunca precisamos pegar um elefante, a gente observa pela massa corporal dele. Então nós imaginamos que ele é pesado. Agora a gente pega um balão de ar. A massa, né, aparentemente, do balão, ela pode ter um tamanho de um elefante, mas não significa que ela seja pesada. Então, o tato ele não está ligado tanto a essa profundidade da física, mas o tato está ligado a uma experiência que quando vamos experimentar, quando vamos ter na vida, ele está ligado a um contato muito mais ligado a uma experiência não imaginativa, mas sim uma experiência empírica. Então vamos tocar.
Vamos tocar no elefante. Existe até aquela história na filosofia que usamos, se existem 5 cegos e cada cego desses 5 toca uma parte do elefante, vai dizer, um cego que está tocando a tromba do elefante, ele vai dizer que aquilo é uma mangueira. O que está tocando o rabo, ele vai dizer que é um rabo de um leão. A pata é uma árvore. Então cada cego vai dizer alguma coisa e todos estão falando do elefante. Então o tato ele necessita, ele é por si só algo muito importante para o convívio humano, mas ele necessita de um aval, de uma permissão, né? O tato, não saímos tocando nas pessoas assim na rua. Então nós devemos ter a permissão, não saímos lambendo as pessoas na rua, não saímos cheirando as pessoas na rua. Mesmo que os cachorros eles façam isso, eles cheiram os outros cães na rua como modo de identificação. Da mesma forma, nós seres humanos nós temos essa questão com o tato, né? Da mesma forma que os cães eles cheiram os outros cães, eles não precisam tocar nos outros cães, mas eles cheiram os outros cães, nós tocamos para nós conhecermos alguém, né? Para ter uma relação amorosa, você precisa ter um toque, né? Para gerar uma vida, mesmo tendo inseminação artificial, você precisa ter um toque. Deve ter existido algum toque em algum momento, seja em você mesmo para gerar, né, as sementes, digamos assim, para a inseminação, mas o toque ele é necessário. Posteriormente, a gente passa para 2 sentidos que são sentidos muito particulares, que é o sentido da audição, né? Quando nós escutamos, esse é o sentido que a gente não tem como controlar, a gente não tem como tapar os ouvidos, né? Os olhos a gente pode fechar, a mão a gente pode não tocar, o nariz a gente pode fechar, a boca a gente pode fechar, agora o ouvido a gente não pode fechar. Então a audição é um sentido ligado ao órgão, né, que representa muito bem a partilha. Então todos nós partilhamos. Quando eu falo aqui agora, vocês estão ouvindo. Então vocês aceitaram ouvir o que eu estou falando. Vocês podem em algum momento recusar, né, esta audiência. Então vocês não querem ouvir mais isso. Pois bem, a audição, ela tem esse poder, ela te dá o poder também de não ouvir. Hoje em dia, porque a gente tem isso aí, mas quando a gente sai na rua, a gente não tem como impedir que um som de moto que está passando freneticamente ao nosso redor, a gente não tem como impedir que aquele som venha até nós. Os olhos a gente pode fechar, a narina a gente pode fechar para algum odor, a boca a gente pode fechar para não comer determinado alimento. Mas a audição não. Então a audição ela representa muito a partilha social, né? A comunidade. E por fim a visão. A visão, os olhos. Os olhos. Podemos fechar os olhos, mas ao mesmo tempo os olhos eles são ativos no sentido de procurar algo, mas eles são receptivos em receber tudo aquilo que eles procuram. Então nós vemos aquilo, né? Por isso que em algumas religiões os olhos eles são, você não pode olhar para mulheres, você não pode ver isso, você não pode ver aquilo, porque aquilo agrava, né? Você está se conectando àquilo, aquilo que você olha você se conecta, aquilo que você lê você se conecta com os olhos. Então os olhos que cobiçam, né? Os olhos que desejam. Então os olhos eles incentivam a pessoa a degustar, a provar, a cheirar, a tocar e a ouvir. Então os olhos eles acabam sendo aquilo que a gente vai ver mais tarde como a janela da alma, né? Mas da mesma forma que os olhos eles são a janela da alma, os olhos também eles podem ser a arapuca da alma, né? Que os olhos eles podem procurar coisas que não estão ali. Então a gente sai desses 5 sentidos e a gente entra na interioridade do ser humano, né? Como nós somos. E aquilo que nós somos é algo diferente dos 5 sentidos.
Então, os 5 sentidos estão ali para a interação social, mas nós somos diferentes daquilo. A grande questão é como nós interagimos com o mundo através dos 5 sentidos e como nós percebemos a nossa interação com o mundo a partir dos 5 sentidos. Essa é a grande caminhada interna, essa é a grande descoberta que devemos todos buscar. Então é isso. Muito obrigado e até mais.